ficar de pé para ler a Bíblia, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Vamos ler do verso 7 até o verso 12. Marcos, capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. A palavra de Deus diz: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por estarmos juntos na Tua casa, por termos esta oportunidade de ouvir Tua voz, palavra que liberta, Pai, palavra que traz conhecimento, verdade, que dá direção à nossa vida, palavra que é alimento que nós precisamos e todos nós precisamos, Pai. Por isso, te pedimos em oração que o Senhor fale ao nosso coração, pelo poder do Teu Espírito, ministra a cada um de nós aquilo que precisamos, aquilo que edifica e que transforma as nossas vidas, Pai. Eu também entrego a minha vida em Tuas mãos, querendo ser um instrumento do Senhor para ministrar Tua palavra de acordo com a Tua vontade, sem contaminá-la, para que todos nós possamos ouvir Tua voz e sermos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, a gente está lendo um texto do Evangelho segundo Marcos, no início do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que traz muitos feitos de Jesus. Ele apresenta Jesus como um servo de Deus, como aquele que trabalhou, como aquele que se deu em prol da humanidade, né? Ou aquele que é o que dá a sua vida por todos nós. Essa é uma característica do Evangelho de Marcos. E nesse texto que nós lemos aqui, ele conta uma parte da vida de Jesus em que uma característica o acompanhava. Ele estava sempre cercado por uma grande multidão, que ouvia falar do que ele fazia, que ouvia a respeito dos seus feitos e ia até ele. Então a fama de Jesus, já a essa altura do Evangelho de Marcos, na sua narrativa, já tinha alcançado toda aquela região, e ele cita aqui as cidades, e diz o texto que vinha gente de vários lugares. Veja o verso 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então veja, o texto diz que vinha gente de toda aquela região. E essa abrangência geográfica descrita aqui mostra uma grande área em que a influência de Jesus tinha chegado, a sua fama tinha chegado. E também é interessante destacar aqui que não só são mencionadas terras de judeus, mas também terras de gentios, como Tiro e Sidom. Então veja que a missão de Jesus e o trabalho dele já era, nessa altura, universal. Ele atraía tanto judeus quanto gentios. As pessoas iam até Jesus na expectativa de alguma forma serem abençoadas. Então, eram tanta gente, eram tantas pessoas, o texto aqui as descreve como uma multidão. Veja o verso 9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho,
por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Veja ele ali na praia falando, aquela gente toda chegando e apertando, ele diz, olha, mantenha um barquinho ali pronto, porque se eu for comprimido eu tenho que ir para o barco, e do barco então falar com as pessoas, criando ali uma certa barreira, uma certa distância, para que ele não fosse alcançado. Então, imagina junto comigo como era esse momento que Jesus estava ali vivendo, né? Cercado de uma multidão de gente, a ponto de ele dizer, olha, prepare um barco, deixe esse barco aí em espera, porque se me comprimirem eu preciso passar ali para esse barco. Então, essa é uma realidade do que Jesus estava vivendo naqueles dias. Agora, vamos chamar aqui a atenção para alguns detalhes dessa história que eu creio começam a falar ao nosso coração a respeito do nosso relacionamento hoje com Jesus. Quando eu digo nosso, digo de toda a humanidade, porque aqui estavam gente de todo tipo, de toda a religião, tanto judeus quanto gentios, indo atrás de Jesus, e hoje pode ser que isso também aconteça. Veja, um detalhe me chama a atenção no versículo número 10. Veja o que diz, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, a fama de Jesus é de que ele curava. Então, todas as pessoas que tinham alguma enfermidade naquela região corriam para lá com a esperança de tocá-lo e, ao tocá-lo, serem curadas das suas enfermidades. Até aí, não há novidade. Nós sabemos disso pelos evangelhos, do poder de Deus através de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é uma pequena palavra logo no início. Pois curava a... O que está escrito aí? Muitos. Está escrito assim na sua Bíblia? Ele curava a muitos. Você já parou para pensar um pouquinho? Por que ele não curava a todos? Hã? Por que tinha algumas pessoas que iam até Jesus e não eram curadas? Se o texto diz que ele curava a muitos, isso não inclui todos. Isso inclui uma grande quantidade de pessoas, a ponto da fama se espalhar e as pessoas doentes, todas elas, desejarem ir até ele. Mas nem todas eram curadas. Nem todas que tinham algum contato com ele eram curadas. E por que então que algumas pessoas não são curadas? Ou, em outras palavras, não conseguem aquilo que querem de Deus. Veja, uma grande multidão afluía para onde ele estava. Diz o texto, todos os doentes iam para lá, mas ele curava muitos. Então quer dizer que alguns desses doentes voltavam para casa sem sucesso naquilo que desejavam no início da caminhada. Algumas dessas pessoas não obtiveram de Jesus aquilo que desejavam dele. E a pergunta que eu deixo para a gente pensar um pouquinho essa manhã, por que isso acontece? Por que Jesus não curou todos, curou apenas muitos? Por que não foi sucesso para todos aqueles que o buscaram, todos aqueles que o procuravam? Ainda hoje acontece assim. Nós, como igreja, damos testemunho. Certamente, muitos irmãos aqui podem testemunhar uma cura, um milagre, uma bênção, algo que receberam de Deus de forma sobrenatural. Ao longo da nossa vida cristã, há muitas coisas que acontecem, nós atribuímos a Deus, não é como um milagre que o Senhor realizou. Sim, isso é verdade. Podemos ter várias dessas experiências, mas não é todo mundo que tem uma história para contar. Não é todo mundo que conseguiu o que queria. Não é todo mundo das multidões que cercavam Jesus que voltava para casa com sucesso. A mesma coisa, irmãos, ainda acontece hoje. Por maior que seja o nosso testemunho, por mais que a gente diga para alguém, vá a Jesus, você precisa dele, só ele pode ser a solução para a sua vida, pode acontecer que muitas pessoas motivadas por essa fama de Jesus, cheguem até ele, mas voltem sem o intento do seu coração, sem o seu desejo
realizado. E por que isso acontece? Uma das coisas que a própria Bíblia nos diz, e só a Bíblia pode nos responder, está na carta do apóstolo Tiago. Tiago traz aqui uma palavra muito simples de entender a respeito disso. Ele diz no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Tiago fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago dá uma resposta muito simples a essa questão, e nem se aplica necessariamente à questão da saúde, da cura física, mas muita gente pede coisas a Jesus, muita gente busca a Jesus pedindo alguma coisa e não recebe aquilo que pediu. E a causa, segundo Tiago, é muito simples, porque muitos de nós pedimos mal. Como é que é pedir mal? Pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres, diz o apóstolo Tiago. Pede e não recebe porque o seu pedido não é correto, o seu pedido não é bom, o seu pedido é mau, segundo diz o apóstolo Tiago. Um pedido mau só pode ser entendido no contexto bíblico, irmãos, como um pedido sem propósito, como um pedido desacompanhado da fé, como um pedido sem paciência e sem perseverança. Todas essas coisas estão em jogo quando nós temos um relacionamento com Deus. A nossa fé é sempre acompanhada da paciência e da perseverança. No início da igreja, os apóstolos foram conhecidos como aqueles que perseveravam, segundo diz Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam nas orações. Por que eu preciso perseverar na oração? Porque nem sempre ela é respondida como eu quero ou quando eu quero. Mas a mim cabe perseverar. Muita gente faz do relacionamento com Jesus uma loteria. É aquela velha história, o não eu já tenho, então vou lá tentar, né? Doente já estou. Então, se não me curar, pelo menos não me faz mal, né? O que não mata engorda. Talvez seja um pensamento desse tipo que povoe a mente de muitas pessoas. Porque elas estão ali numa tentativa. Eu ouvi falar que esse cara cura, então eu estou doente, eu vou lá. E aí, por alguma razão, que é aquela que o texto vai nos mostrar, acaba não acontecendo o milagre. Porque a minha motivação importa. Como eu sempre tenho dito aqui à igreja, irmãos, não importa apenas o que a gente faz, mas o que nos motiva a fazer. Qual é o motivo que eu tenho para fazer determinada coisa? Qual o motivo que me fez sair de casa e ir até aquele mar para me encontrar com Jesus? Qual é o motivo do meu coração? Em que estado está o meu coração? Isso é algo que só Deus pode saber. Nenhum de nós pode saber o que está no coração das outras pessoas, mas Deus tem o poder de saber, porque Ele sonda os corações, como diz a Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes pedimos mal, e só Deus pode saber quando o pedido é mal. Só Deus pode saber quando ele é desacompanhado de fé, de propósito, quando ele é desacompanhado de perseverança, de paciência. E veja outra coisa que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 13. Leia comigo Mateus, capítulo número 13, versículo número 58. Aqui há uma explicação também muito importante, Mateus 13, 58. Diz ali, e não fez ali muitos milagres, por causa de quê? Da incredulidade deles. Talvez a gente pense assim, olha, essa pessoa saiu de casa e foi lá, é porque ela de alguma forma cria. Não, irmãos, não, nem sempre. A motivação nem sempre é a fé genuína que o Senhor deseja encontrar.
Como já disse várias vezes, as pessoas às vezes fazem uma fezinha. Você lembra do jogo do bicho? Parou com isso, né? Graças a Deus. Ou um silêncio aqui, né? Acho que tem gente jogando no bicho ainda. Mas era assim que a gente fazia, né? Fazia uma fezinha. Há uma fé, mas não é uma fé genuína. Não é uma fé com a motivação correta. E a Bíblia diz nesse texto que Jesus foi à sua cidade, Nazaré, e no final ali não fez muitos milagres. E por que não fez? Por causa da incredulidade deles. Então, mesmo às vezes a pessoa buscando Jesus, ela busca com incredulidade no seu coração. Ela está fazendo aquela loteria que eu falei. O não já tem, vou lá ver. Vou lá ver o que vai acontecer. Vou jogar sortes. E o relacionamento com Deus não é questão de sorte, né? É questão de vida. É questão de desenvolvimento, fé, perseverança, oração, busca incessante, mesmo diante da negativa, mesmo diante do obstáculo, mesmo diante dos problemas. Você tem vários exemplos bíblicos de pessoas que foram a Jesus e não foram curadas imediatamente, mas fizeram o quê? Insistiram. Você lembra da mulher cananeia? A insistência dela, clamando, e o Senhor, não, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então veja o que ela disse. Ela se colocou na posição de insistir, de buscar, de perseverar. Isso é fé. É isso que muitas vezes impede o milagre de acontecer. Porque cura a muitos e não cura a todos. Porque há o pedido que é mau. Porque há o pedido que é motivado erradamente dentro do coração. Há o relacionamento errado, irmãos, até dentro da igreja. Existem pessoas que têm com Deus um relacionamento errado, baseado em superstição, baseado em toma lá da cá, baseado em troca, baseado em honra e mérito. E não é assim que funciona. Deus conhece o nosso coração. Então a explicação de Tiago, pedis mal, pode ser essa a razão de muitos não estarem recebendo, porque há um pedido mal sendo feito. E aí talvez você então pergunte com razão, e como é que se pede bem, pastor? Me ensina aí, porque é essa a fórmula então do sucesso, né? Irmãos, eu ouso até dizer que talvez seja de fato essa a fórmula do sucesso. Só que o sucesso nem sempre é aquele que nós queremos, mas é aquele que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E aqui está então, se você quer chamar assim, o segredo do sucesso. Como pedir bem é o que a Bíblia nos ensina. 1 de João, capítulo 5, lá no final da sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo número 5, no verso 14 e no verso 15, João diz claramente assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João responde à nossa dúvida: como pedir bem? Para pedir bem, com a certeza de que serei atendido, com a certeza de que meu pedido será ouvido e realizado, eu preciso pedir segundo a vontade de Deus. Mas aí não tem graça. Eu pensei que pedir era para fazer a minha vontade. Eu pensei que oração servia para satisfazer os meus desejos. Eu não sei qual é a oração que você aprendeu, mas na oração que Jesus ensinou, ele disse que deveria ser feita a vontade de Deus. Você esqueceu dela? Até a gente cantou hoje aqui, não cantou o Pai Nosso? E aí? Ele ensinou uma oração mágica para você realizar os seus desejos, como quem esfrega uma lâmpada e sai um gênio? Ele te ensinou uma mandinga nova, um abracadabra evangélico, uma palavra mágica que você pronuncia e as coisas se materializam do jeito que você quer? Não, Deus nunca disse isso.
Mas Deus disse que a gente precisa conhecer a sua vontade, para que a gente peça de acordo com ela, e quando a gente pedir de acordo com ela, aí a vitória é certa. Porque Deus quer e Ele fará. É como aquele leproso, um texto que sempre me emocionou muito, quando ele chega perto de Jesus e diz: se quiseres, tu podes me limpar. Jesus olhou para ele e disse: quero, seja limpo. E ele foi para casa sem a sua lepra. Esse é o mistério, se você gosta da palavra. É saber qual é a vontade de Deus. Eu não oro para dizer a Deus a minha vontade, mas sim para que Ele faça a dele. E para que eu me afine à sua vontade, para que eu me submeta à sua vontade, para que o nosso relacionamento com Deus seja debaixo dessa direção. Fora disso, está tudo errado. Quando as igrejas ensinam, faça isso, faça aquilo, mandingas, né? Procedimentos, simpatias, para você conseguir o que você quer, está tudo errado, irmãos. Deus nunca ensinou isso, que eu preciso inventar uma fórmula infalível para que Deus faça sempre o que eu quero. Mas porque Deus não quer me curar? Eu não sei. Quem Ele quer curar, Ele cura. Quem Ele não quer curar, Ele não cura. Mas se Ele não quiser, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Não foi o que Ele nos ensinou a orar? Ou Ele nos ensinou a dizer: Senhor, por que o Senhor quer desse jeito? Eu não concordo com a Sua vontade. Por isso muitos são curados, mas muitos não são curados. E como alguém perguntaria como saber a vontade de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe da sua vontade. Romanos capítulo 12, só para dar um exemplo bíblico. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mesmo texto que qualifica a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita, me diz como eu devo experimentá-la, como eu devo conhecê-la. Passa por aqui, ó, renovando a minha mente. A mente de muita gente precisa ser renovada, a gente precisa de arejar a mente. Muitas das nossas mentes estão prisioneiras de conceitos, prisioneiras de coisas erradas que a gente aprendeu, de tradições, de muitas coisas que foram colocadas no nosso coração. Então, para conhecer a vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. E de uma maneira mais simples e prática, para conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo. E a garantia do sucesso das minhas orações, segundo diz o texto, é orar segundo a vontade de Deus. E como eu respondo mais uma vez, como conheço essa vontade? Renove a sua mente, deixe entrar um ar novo aí na sua mente. E mais, conheça ao Senhor. Isso funciona na vida da gente? Há alguém de quem você goste muito? Você gosta muito do seu cônjuge? Você gosta muito do seu pai, da sua mãe? Duvido que você não conheça a vontade dessa pessoa de quem você ama. Você conhece ou não a vontade da pessoa que você ama? Você a ama o suficiente para saber tudo que ela gosta e tudo que ela não gosta, ou não? Você não ama uma pessoa e você não é capaz de saber qual é a vontade dela em determinados assuntos? É claro. A mesma coisa se aplica a Deus. Quanto mais você conhecê-lo e mais você se aproximar dele, mais você saberá da sua vontade. Mais êxito terão as suas orações, porque você orará segundo a vontade de Deus. Outra coisa que o texto chama a atenção, voltando lá a Marcos, no capítulo 3, onde nós estávamos lendo aqui no início, ainda no versículo 10, já mostrei para você que ele curava a muitos, não é? Marcos 3, 10. De modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Um outro ponto que eu quero observar contigo. As pessoas se arrojavam a ele, ou seja, iam a ele para o tocar. Imagina a cena, né? Uma multidão querendo colocar a mão em você. Por isso que ele mandou preparar o barco.
Porque, de repente, a tua integridade física até fica prejudicada. Todo mundo quer te tocar, alguns acabam te dando uns tapas, né? Alguns acabam te empurrando, te machucando. Por isso ele manda preparar o barco. Então havia um desejo, um arrojo para que as pessoas o tocassem. E aí, amados, o que tem de mal nisso aqui? Muitas vezes a gente é motivado por algum mal que a gente sofre para então decidir buscar a Deus. É o caso dessas pessoas. As grandes multidões que seguiram Jesus, todas elas foram motivadas pelo mal que sofriam e não por ser ele quem ele era. Isso fica claro lá em João capítulo 6, quando ele multiplica os pães e as multidões vão atrás dele querendo fazê-lo rei. E ele então diz, olha, vocês me procuraram só porque viram sinais, e não porque realmente vocês identificaram em mim o Messias. Então a motivação já é errada, porque eu vou a Jesus só pelo bem que ele pode me trazer. E muita gente é motivada pelo mal que sofre para buscar a Deus. E de alguma forma, então, quer tocar em Jesus. Esse tocar é bastante simbólico. E a Bíblia diz que uma certa mulher com um fluxo de sangue, né, que não parava, ela também conseguiu, no meio da multidão, tocar em Jesus. E o que aconteceu com ela? Foi imediatamente curada. Pronto, descobrimos a fórmula mágica. O negócio é tocar em Jesus, porque isso dá certo. As pessoas estão sempre nas suas superstições querendo saber o que dá certo. Por mais que a gente diga que não é supersticioso, a gente quer fazer e quer imitar e quer proceder de uma forma que a gente viu que dá certo. Então a gente quer fazer igual. Isso nada mais é do que uma superstição. Porque a gente condiciona o sucesso ao comportamento. A gente condiciona o êxito àquilo que foi feito, ao amuleto que foi usado, ao ritual que foi praticado. Então a motivação era tocarem em Jesus. Só que eu preciso entender que algumas enfermidades, elas são, aliás, as enfermidades têm causas diversas, irmãos. Por isso a gente ora sempre por enfermos. Acabamos de orar, né? Mas eu preciso entender que toda enfermidade, nenhuma enfermidade é igual à outra. As enfermidades são diferentes. As causas são diferentes. Existem enfermidades que são provocadas pelo desgaste do próprio organismo, né? Ela acontece, todos nós estamos sujeitos a isso. Como eu já disse aqui várias vezes, ninguém morre de velhice, tá? Você já ouviu dizer assim, fulano morreu de velhice. Por quê? Estava com 102 anos. Não, mas não morre de velhice. Ele morreu porque os seus órgãos pararam de funcionar direito. Então o rim que era para filtrar o sangue não filtrava, o coração que era para bombear não bombeava, o pulmão que era para buscar o oxigênio não buscava, aí morreu. Não foi de velhice, foi um mau funcionamento dos órgãos. Então há uma doença que é causada por mau funcionamento de órgãos. Outras doenças são causadas por Satanás. A Bíblia também fala sobre isso. Doenças provocadas pela presença maligna na vida de uma pessoa. E tem um monte aqui ilustradas na Bíblia. E há outras que são provocadas pelo pecado. Você sabia que pecado provoca doença? Vamos ignorar essa realidade? Ora, amados, entre os males do pecado também estão muitas enfermidades. Pecado não faz mal só à alma, muitas vezes somatiza no corpo. E no corpo a pessoa sofre as consequências do pecado. E quando a doença é consequência do pecado, a única solução que tem para essa doença é o perdão. Porque a única solução para o pecado é o perdão. E o perdão não se dá quando eu toco em Jesus. E aí tocar em Jesus seria completamente inócuo nesta situação. Porque o perdão se dá quando Jesus toca em mim. Percebe isso? Pequena e sutil diferença. Perdão não acontece quando eu toco nele. Às vezes eu toco num amuleto.
Às vezes eu toco na barriga do Buda, né, como as pessoas fazem aí, né? No bumbum do elefante. Tá lá, cada louco com a sua mania, né? Cada louco com a sua loucura. E tem gente que toca em Jesus. Tem gente que pega o retratinho de Jesus e bota na carteira. Mas isso não perdoa pecados. Pecados são perdoados quando Jesus toca em nós. Há um outro exemplo bíblico que eu quero trazer para você em João, no capítulo 5. Eu já preguei aqui à igreja algumas vezes sobre isso, mas que é muito propício. Em João capítulo 5, verso 2 e 3. Diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Jesus entrou no tanque de Betesda e a Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos ali. Ora, e Jesus foi ali, não foram os enfermos que foram a ele, foi ele que entrou naquele lugar de sofrimento e de dor. E aí a Bíblia mostra a passagem de Jesus por ali, muita gente, uma multidão. Você já entrou no lugar que tem uma multidão? Você consegue passar no meio de uma multidão e não esbarrar em ninguém? Consegue passar no meio e não dá nem uma encostadinha? Imagina Jesus entrando no meio de uma multidão que só tem doente. Quantas pessoas ele encostou enquanto trafegava pela multidão? Milhares. Quantas foram curadas por ele? Uma. Nesse episódio, uma única pessoa foi curada por Jesus. No meio de uma multidão de enfermos, ele foi tocado por Jesus. Capítulo 5, verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Nesse caso, essa paralisia de 38 anos, essa era a enfermidade desse homem, o único que foi curado por Jesus naquele dia, no meio daquela multidão de enfermos. O problema dele era pecado. Simplesmente, pecado o trazia paralítico há 38 anos. Jesus esbarrou em um monte de gente e curou apenas este homem ali. E como é que Jesus curou esse homem? Jesus perdoou os seus pecados. Isso é confirmado no versículo 14 que a gente acabou de ler. Jesus o encontrou no templo e disse: você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então não adianta eu tocar em Jesus, ou mesmo ele esbarrar em mim, ele precisa tocar em mim, para curar a minha maior enfermidade. O efeito do pecado sobre a nossa vida, que tanto prejuízo traz. Às vezes na forma de uma enfermidade, de uma paralisia de 38 anos, mas às vezes na forma de um monte de outras coisas que acontecem na vida e que a gente fica culpando o diabo, culpando um monte de gente, culpando isso e aquilo. E às vezes o que eu preciso é de perdão, é de não pecar mais, para que não piore ainda mais a minha situação. E esse texto é um bom exemplo do que eu disse aqui. Jesus cura muitos, mas não cura todos. A mesma coisa aconteceu num outro exemplo em Marcos capítulo 2, volta lá no Evangelho de Marcos, um pouquinho antes do texto que a gente leu. É um texto também bem conhecido. Marcos capítulo 2, versículo 5. Você já vai identificar o texto. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Outro paralítico que estava paralisado por causa de pecados. Não tinha nada físico, real, no seu corpo atrapalhando os seus movimentos. Não tinha nenhuma lesão de coluna nem cerebral, mas ele estava paralisado pelos seus pecados. Aí você conhece a história, os seus amigos o levaram, furaram o telhado, desceram lá, colocaram ele na frente de Jesus, e o que Jesus disse a ele? Os teus pecados estão perdoados. Todos queriam tocar em Jesus, como disse o texto lá em Marcos. Mas o que transforma é quando Jesus toca na gente. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de tocar. Nós gostamos de tocar. Parece engraçado, mas
A gente gosta de transferir a fé para as mãos, mas isso não significa fé. Irmãos, em 2011 eu estive lá no Vaticano, olha que heresia, pastor na Basílica de São Pedro. Você entra na Basílica de São Pedro, aí tem de um lado aquela escultura maravilhosa de Maria com Jesus deitado sobre ela, como é o nome? Pietà, né? E do outro lado uma estátua de Pedro, maravilhosa, né? Aí eu cheguei perto da estátua de Pedro, eu olhei para o pé de Pedro, dizem que o peito do pé de Pedro é preto, né? Mas não. Eu olhei para o pé de Pedro e o pé daquela estátua não tinha mais nenhuma unha, não tinha nenhuma forma de pé. Por quê? Porque todo mundo que chegava ali botava a mão no pé de Pedro. E aí, com o passar do tempo e com a quantidade de mão, aquele pé de bronze foi se desfazendo e não tinha mais as diferenças de dedo. Um você via perfeito, o outro estava assim. Porque as pessoas gostam de botar a mão. É claro que eu botei a mão também. Não querendo nada de Pedro, mas apenas para tirar um pouquinho, desgastar um pouquinho mais daquele pé. Mas por que as pessoas botam a mão? Porque atribuem a isso uma fé que precisa se materializar de alguma forma. Amado, a nossa fé ela é totalmente diferente nisso. Queriam tocar as pessoas em Jesus, mas isso não significa que tinham fé. Queriam tocar em Jesus como tocam aqueles no pé de Pedro. Isso não significa que há uma fé genuína e que Deus aprova. Porque a Bíblia diz claramente que eu não devo crer apenas naquilo que eu toco. Veja o que diz João capítulo 20, leia comigo. E aí você vai entender o significado. Em João capítulo 20, no versículo 24 até o verso 29, diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o quê, irmãos? O dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. As palavras de Tomé mostram como é a fé da maioria das pessoas. Elas precisam tocar, elas precisam apalpar, elas precisam de algo tangível. E a nossa fé não é assim. Tomé, então, desejava tocar em Jesus. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Quem quer tocar, quem quer ver, quem precisa de botar a mão em alguma coisa, segundo Jesus, é incrédulo. Veja, isso não invalida o que aquela mulher do fluxo de sangue fez, porque aquilo era para ela. Ali aquilo era para ela, não é algo para ser imitado. O problema é que a gente gosta de imitar coisas que dão certo. Isso é superstição. Imitar o que dá certo. O sentimento é o mesmo. Toda vez que meu time jogava, eu botava aquela meia furada, porque no dia que eu estava com a meia furada, o meu time ganhou. O que é isso? Superstição. Vou fazer sempre assim, vou dizer sempre essas palavras, porque quando eu orei assim, Deus respondeu. O que é isso? Superstição. Mudou apenas a roupagem, mas o sentimento é o mesmo. E Tomé é chamado por Jesus de incrédulo. Não seja incrédulo, seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Os crentes não precisam ver. Os crentes não precisam tocar. Os crentes, ao contrário dos incrédulos, não precisam de provas, não precisam de material para ver, para tocar. Por isso é essa grande balela, né, dos pedaços da cruz de Cristo que estão espalhadas em todas as igrejas ao redor do mundo.
do santo sudário que está guardado lá, porque alguém precisa de alguma coisa para ver e para tocar. Do relicário que traz a unha, que traz o pó, que traz o prego, que traz isso, que traz aquilo. Porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. A nossa fé não precisa de ver, ela precisa apenas de crer. Crer mesmo sem ver. Tomé poderia ter sido diferente, mas ele precisou ver. E aí Jesus deu a ele o que queria. Bota a mão aqui, põe a mão aqui, pronto. Mas não seja mais incrédulo. Passe a ser crente. E o que diferencia o crente do incrédulo é que o crente acredita sem nenhuma evidência, sem nada que seja plausível, palpável, tangível. Ele crê sem nada material envolvido. Atualmente, queridos, a gente não pode mais tocar fisicamente em Jesus. Se você quiser tocar em Jesus para receber alguma coisa, você está perdido. Porque Jesus está à destra de Deus, naquele mesmo corpo glorificado em que ele subiu aos céus, diz a palavra do Senhor. Mas você não pode mais tocá-lo. Você não pode mais colocar a mão naquele corpo esperando receber dele algum benefício. Mas a Bíblia diz que pela fé e pela oração, pela humildade, pela obediência, nós podemos tocar o coração de Deus. O que há para ser tocado hoje é o coração de Deus. E o coração de Deus não é tocado com desempenho espiritual, não é tocado com performance de fé. O coração de Deus é tocado com humildade e coração quebrantado, como disse Davi no Salmo 51. Deus não recusa um coração quebrantado. Para a gente terminar, abra a Bíblia em Isaías 38, no livro do profeta Isaías, no capítulo número 38, do verso 1 até o verso 5. Há aqui um exemplo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Um exemplo que todos nós conhecemos, em que Ezequias, ele toca o coração de Deus. E tocou com suas lágrimas. Deus disse: eu vi e ouvi as tuas lágrimas. É o quebrantamento do nosso coração que toca o coração de Deus. E se você precisa de perdão e cura, peça a Deus que Ele toque o seu coração. Porque o que cura é o toque de Jesus na nossa vida. Não é a nossa tentativa desesperada de conseguir alguma coisa. Naquele episódio que lemos aqui no início de Marcos 3, qual era a motivação da maioria daquelas pessoas? O que elas buscavam quando foram encontrar Jesus naquela praia? E a pergunta que eu deixo para a gente: o que nós buscamos hoje quando a gente vem à igreja? O que a gente busca hoje quando a gente busca Jesus, quando a gente ora, quando a gente clama? O que é que a gente busca? Uma coisa eu digo: Jesus é o mesmo, o que ele fazia, ele continua fazendo, ele não mudou em absolutamente nada, o que ele dava, ele ainda pode dar, o que ele curava, ele ainda pode curar. Eu acho que o que precisa mudar somos nós. O nosso entendimento, a nossa atitude e principalmente a nossa motivação, para a gente possa tocar Jesus pela fé e não com alguma atitude da nossa parte. Porque tocando em Jesus pela fé, você é tocado por Ele com perdão e graça. E é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade dEle, é certo que Ele vai te ouvir. E é certo que a bênção vai acontecer. Então, pensa um pouquinho hoje comigo. Por que é que eu busco a Jesus? Por que é que eu vou até Jesus? Qual a minha motivação?
E se precisa mudar alguma coisa, fale com Deus agora em oração. Pai, eu te peço mais uma vez essa manhã, que o Espírito Santo quebrante os nossos corações, a ponto de nós olharmos para nós mesmos e agora fazermos um balanço, fazermos um julgamento interior. Tantas vezes julgamos os outros, Pai, mas a Bíblia diz que se a gente julgar a nós mesmos, nós não seremos julgados por ninguém. Queremos nos julgar essa manhã. Qual a motivação que eu tenho para vir à tua casa? Qual a motivação que eu tenho para te buscar? Qual a motivação que eu tenho para orar? Por que eu vou atrás do Senhor? Faz essa reflexão, meu Deus, na vida de cada um dos teus filhos. E se tem que mudar alguma coisa, muda agora. Toca nos nossos corações, Jesus. Que nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Tocados com perdão, com graça, com misericórdia. Se há alguém aqui enfermo, que precisa de perdão, seja tocado pelo Senhor essa manhã. E possa ir e não pecar mais, para que não sofra coisa pior. Se há alguém aqui que precisa ser tocado pelo Senhor, para ser restaurado, eu te peço, Pai, toca. Toca em nós, Pai. Muito mais do que nós queremos tocar no Senhor, que o Senhor toque em nós essa manhã, meu Deus. Produzindo a mudança necessária no nosso entendimento, no nosso coração. Mudando o nosso relacionamento, tirando, Pai, toda a superstição, toda a crendice do nosso coração, meu Pai. Tira todas essas coisas, joga por terra e nos ensina a fé simples no Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.